Procon alerta, hein? Cuidado ao fazer um financiamento de veículo ou pedir um empréstimo no banco. Instituições financeiras estão sendo notificadas por cobrança abusiva da TAC, a taxa de abertura de crédito. Há 2 anos, Rafael comprou este carro. Metade do valor do veículo foi financiada. Com a taxa de juros mais a tarifa de cadastro de R$ 550, a dívida do carro saltou de R$ 9.500 para R$ 12.360. Prestes a quitar o financiamento, Rafael descobriu pelos jornais que a cobrança pela abertura do cadastro era abusiva. Tentei primeiramente contato com o saque. Não tendo um resultado positivo, falei com a ouvidoria, inclusive reclamei no Banco Central, né, utilizei ferramentas de reclamação da internet, né, e também inclusive o Procon. Por meio de carta, o banco já respondeu para Rafael que não irá devolver a taxa. Desde 2008, regulamentação do Banco Central proíbe que os bancos cobrem dos clientes tarifa de abertura de crédito, casos que a instituição empresta dinheiro. No entanto, o BC autoriza a cobrança de taxa de abertura de cadastro, quando o cliente inicia o relacionamento com a instituição. Mas no entendimento dos órgãos de defesa do consumidor, as tarifas de abertura de crédito ou de cadastro não envolvem prestação de serviço e, portanto, não podem ser cobradas do consumidor. Quem deve pagar essa conta é a própria instituição financeira. Porque ele não presta serviço algum para o cliente, para quem vai iniciar, né, a ser cliente desse banco. Só no primeiro semestre deste ano, as reclamações registradas no Procon de São Paulo por cobrança indevida aumentaram quase 30% em relação ao ano passado. A Secretaria Nacional do Direito do Consumidor do Ministério da Justiça notificou 10 instituições financeiras que cobraram tarifa para abertura de crédito na compra de automóveis. As taxas para a liberação do financiamento variaram de R$ 30 a R$ 2.500. O prazo para a entrega das justificativas termina hoje. É importante denunciar, sim. É importante trabalhar no Procon, que em alguns casos conseguimos reverter isso com a devolução do dinheiro. E muitas vezes esse valor é bem alto, é bem grande. E também para que o mercado, a partir das denúncias, comece com uma pressão para mudar de comportamento, né? Olha, além de pagar caro por financiamentos, o brasileiro também desembolsa muito mais do que deveria quando compra um carro. É o que destaca a revista de economia Forbes, na coluna em que o colaborador Kenneth Raposa, especialista nos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, faz um comparativo com o mercado norte-americano. Segundo a reportagem, um Jeep Cherokee, por exemplo, é vendido a $28 mil nos Estados Unidos, o equivalente a R$56 mil. No Brasil, o mesmo carro sai por R$180 mil. O colunista diz que o brasileiro é levado a acreditar que preço alto garante qualidade. Quer dizer, a pessoa vai atrás de um financiamento, paga mais do que pagaria lá fora, né? Agora, essa coisa da TAC é até um pouco difícil do consumidor, né, médio, às vezes, identificar isso. Vocês não acham? Quer dizer, a gente falou na reportagem, é preciso denunciar. Às vezes a pessoa nem sabe que está pagando isso. Mas eu acho que tem uma notícia boa tem um fato muito positivo nessa notícia, que é a notícia que vem de que há uma Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor que está agindo contra instituições financeiras. Eu nunca tinha ouvido falar isso antes. Que o Ministério da Justiça tivesse feito funcionar essa secretaria. E espero que não parem nessas taxas, que vão atrás das taxas abusivas que são cobradas do consumidor, especialmente daqueles que são cobrados no seu boleto bancário, os descontos que são feitos, as taxas que são embutidas ali e em todos os contratos de financiamento. Agora, eu não vou exigir que o consumidor tenha conhecimento legal para poder verificar se aquele contrato tem cláusulas lesivas a ele. Por isso o Procon tem que ser fortalecido, tem que ser investido no Procon muitos recursos, é uma fundação, para que ela possa ampliar o espectro da sua atuação. Lá existem pessoas competentes para que isso seja um instrumento de defesa de fato do consumidor diante dos abusos que os grandes, que os poderosos cometem contra o consumidor mediano. Eu queria ver o outro lado, a questão do preço dos carros.
que é curioso é o seguinte, é sabido já de muito tempo que os preços dos carros no Brasil são muito superiores na Europa e nos Estados Unidos, o mesmo modelo, produzido pela mesma empresa e tal. O curioso é que o governo recentemente, nós discutimos aqui, algumas vezes no Jornal da Cultura, através do BNDES, concedeu generosos empréstimos às empresas, às montadoras estrangeiras que operam aqui no Brasil. Empréstimos de pai para filho, daqueles que todo mundo gostaria de ter. O curioso é que esses empréstimos não estavam vinculados a uma questão fundamental. Claro que precisa ter um emprego, precisa contratar X pessoas, mas a questão do preço final do produto, né? Porque continua sendo muito caro. O argumento que a empresa usa é que a tributação no Brasil ela é superior à tributação existente nos Estados Unidos e na Europa. Mas isso não é só isso que explica, isso explica, mas isso não dá conta do problema. Tem alguém que paga, né? Tem alguém disposto a pagar, claro, então acho que a questão é essa, quer dizer, cabe também que nesses empréstimos que o BNDES deu às empresas estrangeiras, as montadoras que operam no Brasil, também colocar uma exigência em relação ao preço final do produto. Mas rapidamente queria dizer uma coisa, que é o seguinte, tem um privilégio dessa indústria automobilística que ela não foi obrigada a adotar os mecanismos de segurança nos veículos que produzem aqui no Brasil, como o simples airbag e o simples ABS, que evitou na Europa, nos Estados Unidos, centenas de milhares de acidentes. Aqui no Brasil, eles não são obrigados a ter isso. Além disso, a qualidade do veículo aqui, exatamente. Em matéria de segurança é nula. Vamos seguir. Defesa de Roberto Jefferson questiona a ausência do ex-presidente Lula entre os denunciados do mensalão e afirma que ele ordenou o suposto esquema. Autor da denúncia que abriu as investigações sobre o mensalão, Roberto Jefferson é acusado de ter recebido mais de 4 milhões de reais no esquema. A defesa reconhece o pagamento como parte de um acordo de coligação do PTB com o PT nas eleições de 2004. Apoio material por transferência de recurso em dinheiro. Mas isso é possível? Sim. E o valor para 5.600 municípios brasileiros era de 20 milhões de reais. Ao contrário do que Roberto Jefferson afirmou ao fazer a denúncia, a defesa do presidente do PTB afirmou que o ex-presidente Lula sabia dos repasses de dinheiro do mensalão. É claro que Sua Excelência não pode aqui afirmar, a partir disso, que o presidente da República fosse um pateta, fosse um deficiente, que sob suas barbas, estando acontecendo isso, as tais tenebrosas transações atribuídas àquele ministro da Casa Civil, e ele não soubesse de nada. Não só sabia, digo eu aqui, como ordenou o desencadeamento de tudo isso que essa ação penal escrutina. Sim, ele ordenou. Aqueles ministros eram apenas executivos dele. O advogado também atacou o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, por não ter denunciado o ex-presidente. Os auxiliares, os empregados atenderam o patrão e deixaram o patrão fora da acusação. Deixaram não, o Procurador-Geral da República deixou. Foi um dia cheio para o PTB. Emerson Palmieri, ex-secretário do partido, também é acusado de receber 4 milhões de reais do mensalão. Segundo a defesa, Palmieri apenas cumpria ordens. Romeu Queiroz, então deputado federal pelo PTB, acusado de receber mais de 100 mil reais, teria repassado o dinheiro ao partido, segundo a defesa. Estes valores, em absoluto, passaram para um parlamentar chamado Romeu Queiroz. Passou pelo dirigente partidário Romeu Queiroz. Também foi ouvida a defesa do ex-deputado federal Bispo Rodrigues, acusado de receber 150 mil reais para votar a favor do governo. Segundo o advogado, a ordem para receber o dinheiro teria partido do presidente do Partido Liberal. Carlos Rodrigues recebeu, das mãos do deputado Valdemar Costa Neto, um bilhete manuscrito dizendo para se dirigir a um local determinado e lá buscasse os 150 mil reais em espécie para pagar as dívidas de campanha do Partido Liberal. A última defesa apresentada foi a de José Borba, o ex-deputado federal pelo PMDB e atual prefeito de Jandaia do Sul, no Paraná. Borba teria recebido 200 mil reais do mensalão. Para evitar a cassação, renunciou ao mandato. A defesa argumenta que não há provas do envolvimento do cliente. Soares, essa estratégia da defesa do Roberto Jefferson agora vem fazendo essa acusação diferente do que ele fez na denúncia, no início de tudo, quando ele isentou o presidente Lula. Como é que se explica essa estratégia?
Bom, eu vejo uma contradição aí, eu vejo um discurso do Jefferson que não envolve o presidente e vejo um discurso do seu representante legal que fala em seu nome, que envolve o presidente Lula. Qual seria o objetivo disso? Ou não existem meios de defesa próprios para encarar a acusação no seu mérito, ou seja, talvez seja irrefutável a prova que exista nos autos, veja, eu não conheço os autos, eu estou fazendo uma hipótese, seja irrefutável essa prova coligida nos autos de que 4 milhões foram entregues a Roberto Jefferson. Então isso aí já o deixa numa situação difícil perante os juízes, os ministros do tribunal. Trazer um nome como o do Lula a essa altura para o processo, se pretende o quê? Reabrir o processo? Enquadrar o presidente Lula como um dos réus? Qual é o objetivo disso? Parar tudo, voltar atrás, incluir mais um réu e depois prosseguir o julgamento? É uma manobra protelatória? Eu, sinceramente, não entendo. Eu acho que é um desespero da defesa por não ter argumentos técnicos para poder defender o seu cliente. Você concorda, Demar? Eu tenho acompanhado desde o dia 2 de agosto o julgamento. No dia 2 foi o dia da questão de ordem, que se estendeu por toda a sessão. No dia 3, na sexta, foi a acusação. E na semana passada foram 25 defesas, 5 por dia. Hoje foram mais 5, foi a 30ª. Teremos na terça mais 5 e na quarta termina com mais 3. Aí os 38 réus foram ouvidos. Então nós temos problemas estruturais nesse ritual, né, que já foi discutido aqui, que eu já tinha lembrado, e que alguns agora estão insistindo. Não há igualdade entre acusação e defesa. A acusação falou 5 horas, a defesa 38. Quer dizer, sui generis e tal. Os ministros, ao mesmo tempo, eles estão preocupados com as questões de ordem legal, evidentemente, e ao mesmo tempo são jurados. Alguns, o regimento do STF permite chegar a perguntar para os advogados alguns esclarecimentos. Isso foi importante, mostrando que essa fase, apesar de toda a parafernália, ela tem a sua importância. Por exemplo, na semana passada, Dias Toffoli perguntou um advogado do Banco Rural, de um dos diretores, sobre uma questão do processo importante do banco. O advogado respondeu e identificou que isso estava no processo, que o Dias Toffoli desconhecia aquela questão. Não falou, o advogado foi gentil, mas aquilo estava no processo. Ontem também tivemos, na semana que terminou, o argentino, mas só para concluir, eu acho importante, o argentino não tinha advogado. Não tinha advogado e ninguém sabia. Foi um defensor público que foi defendê-lo. Agora, em relação à questão do Jefferson, hoje na sessão teve 2 versões. O bispo Rodrigues recebeu dinheiro para a campanha em 2002 e o PTB a justificativa era outra, o bispo Rodrigues para pagar o segundo turno no Rio de Janeiro. Essa foi a justificativa. E do Roberto Jefferson foi para a campanha de 2004. Agora, o advogado ter dito isso, ele anunciou uma mudança da tese do Jefferson. Quando ele se defendeu, foi cassado no plenário da Câmara dos Deputados, naquele dia o Jefferson já tinha colocado o ex-presidente Lula. Agora, a minha opinião, acompanhando o processo, e o inquérito é 2545, ele não estava no inquérito. Se o presidente não está no inquérito, não poderia estar na ação penal. Então, essa que é a grande questão. Não entraria. Agora, é impossível, e aí é uma questão de responsabilidade, evidentemente. Com todos os dados que nós temos, não que ele fosse dirigente do Mensalão, presidente da República. Agora, não saber é mais fácil acreditar na Cinderela. Né? Evidentemente que o presidente tinha ciência. Por quê? Quando o Partido Liberal foi vendido para o PT em 2002 por 10 milhões, a reunião foi realizada num apartamento, o presidente Lula estava presente e foi num quarto ao lado, como todo mundo conhece. Ou seja, há, portanto, um conhecimento. O presidente teve conhecimento, não é acusação. O presidente teve conhecimento. Não é nova, aqui, não é nova. O presidente teve ciência. Não é que ele organizou. Não é temerária. Eu sustento que o presidente tinha conhecimento. Sustento até o fim do mundo, se for necessário. Envolvimento do presidente da República. Nos autos é outra história, porque ele não foi inquirido como réu. Ele não foi inquirido como réu. O professor disse. Não foi inquirido como réu. Não foi indiciado, sequer envolvido no inquérito. Porque não estava na CPMI. Porque não estava, sabe-se lá onde, mas não foi. O presidente teve conhecimento. No meio do processo judicial, inserir um novo nome para chamar atenção sobre isso, leva pessoas como o nosso historiador a difundir aqui as acusações que quer contra o presidente Lula. Não, eu quero ter direito agora de responder, porque ele falou 2 vezes. Possa se defender dessas acusações. Ele tem todas as condições. Então, só concluindo, perfeito. Eu queria só ter o mesmo tempo. Você teve mais tempo. Não, ao contrário, você está falando pela segunda vez. Você está querendo impor, achando que ganha no grito. Comigo não tem
lá. nenhum, você não veio no grito Você nunca. dá a sua opinião acusando. Eu Isso queria não é que tenha o opinião direito isenta. de Você falar. tem patri Queria contra que o ganhar PT, no grito, patri contra o ganhar Lula. no grito, Só um minutinho. nem me Não é ganhar assusta. no grito. Eu Não fico é ganhar no grito. Só um minutinho, Em nome vamos da seguir, vamos verdade. seguir. Em nome da Rapidinho, verdade, vamos lá. eu Em digo nome que da o verdade. presidente Em nome Lula da verdade. tinha conhecimento Você porque não tem não provas deixa disso. falar. Não tem, ele não seguir, deixa vamos falar. seguir, vamos Se seguir, não há o mais assunto aqui, tempo, a gente vai ter então mais suspender. mensagens. Claro, mas vai ter poder mais falar, mensagens. né? Mas pode Muito falar? bem, Tem muito direito bem. ou é fascismo só ter uma fala? Não, tem duas. já Você falou falou. demais. Então eu Não, é posso fascismo. falar, né? Você falou mais porque do só que tá tendo eu. uma. Que história é Você essa? falou antes. Você falou Eu posso falar? Desculpa, eu preciso Ou seguir. seja, eu só Que história é concluo, essa? então posso concluir Eu também em quero 10 concluir segundos? em seguida. Se Ele ele for está concluir, impedindo eu de quero falar. Eu concluir estou também. dizendo que Ora, bolas. as informações que algumas reuniões foram realizadas, desde a CPMI dos Correios, tem essa informação dentro do Palácio do Planalto, com o então chefe da Casa Civil, José Dirceu, chamado de capitão do time pelo presidente, era impossível que ele não tivesse ciência que algo de estranho estava ocorrendo. Que ele comandou, ninguém sabe, ninguém pode afirmar isso. Isso não é verdade. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos para dizer o seguinte. As informações mais que o uma Vila vez. tem são informações Ações privilegiadas sim. que nenhum investigador do Não processo é teve, verdade. nem mesmo os Não integrantes é da CPI. verdade. Acabou, 10 né? segundos. Acabou. Vamos lá. Não é verdade. Vamos seguir. Veja a seguir, incêndio de grandes proporções atinge o hospital de São Luís, no Maranhão. E mais, a cada hora uma residência é assaltada na cidade de São Paulo.